Fala meu amigo, fala minha amiga, tudo bem com você? Rafael Menon aqui para mais um vídeo da Codaro e hoje a gente vai trazer um vídeo bem especial onde eu vou falar um pouquinho sobre o JavaScript. Se você está iniciando, está começando no mundo do JavaScript, esse vídeo é muito legal para você. E se você também já sabe programar, fica nesse vídeo aqui que eu vou falar algumas curiosidades sobre o JavaScript. Nesse vídeo então a gente vai ver sobre JavaScript para iniciantes, como criar o seu primeiro script em minutos. Vamos lá? Bem, antes da gente começar, eu queria trazer algumas curiosidades sobre o querido JavaScript, o tão amado e odiado JavaScript, tá? Então, se você não sabe o que é o JavaScript, está começando agora, JavaScript é uma linguagem de programação voltada para o desenvolvimento web, tá bom? Ela foi criada em 1995, enquanto o Brendan trabalhava aí na Netscape, né, uma das empresas pioneiras aí no mundo do desenvolvimento web, tá? A web na década dos anos de 90, né, era basicamente estática, composta por textos, imagens e alguns links, que era o famoso HTML e CSS. E o JavaScript surgiu com a necessidade de tornar os sites mais dinâmicos e interativos. Então, lá antigamente, né, na década de 90, basicamente só tinha HTML e CSS para desenvolver as páginas web, tá? E aí surgiu a necessidade de ser ter mais dinâmica nas páginas, ter mais interação, né? E aí pensaram no JavaScript. E qual era o objetivo inicial? Né? Era criar uma linguagem simples que rodasse diretamente no navegador e fosse acessível tanto para desenvolvedores experientes quanto para os desenvolvedores iniciantes. Tá? Uma curiosidade sobre o JavaScript, o nome original dele era Mocha ou Mocha, tá? Não sei exatamente como se pronuncia. Depois ele mudou para LiveScript, até ser renomeado para JavaScript em 1996, tá bom? E vamos ver agora a evolução do nosso querido JavaScript, né? Então, em 1995, ele foi criado, né? Ele foi lançado com o navegador Netscape, né? Navigator 2.0, ok? Tinha limitações enormes e suporte inconsistente. Então, era bem complicado aí quando ele foi criado, né? Em 97, então, surgiu o primeiro padrão ECMA, Então, para quem não sabe, o nome real do JavaScript se chama ECMAScript, né? Então, o JavaScript ele foi padronizado como ECMAScript, ES, né? Pela Organização ECMA Internacional. Isso garantiu que ele pudesse ser usado por diferentes navegadores, então ele foi introduzido aí em mais navegadores, tá? Na década de 2000 que vem a consolidação então do JavaScript, com um crescimento junto com os navegadores como o Internet Explorer, que era muito utilizado na época, né? Lançamento do Ajax lá em 2005, né? Quem começou lá em JavaScript para pegar formulários, né? Enfim, com certeza conheceu o Ajax, né? Então, o Ajax trazendo requisições sem recarregar a página, né? Isso foi algo revolucionário na época, né? Você não precisava recarregar toda a sua página. Então, apertava um botão, ele já conseguia pegar os dados sem recarregar a sua página, tá? E início de uso em grandes plataformas como Gmail e Google Maps, tá? Em 2009 que veio então a revolução com o Node.js, né? Então, lançado o Node.js, permitindo que o JavaScript fosse usado no back-end para criar servidores e aplicativos. E eu acho que aqui, eu tenho certeza, né? Que aqui que o JavaScript de fato começou a ganhar o devido valor, né? Porque até então JavaScript era só para você captar informações de um formulário, captar informações de um input, de um botão, de algum elemento, manipular algum DOM, exibir algum alerta, né? Com o surgimento do Node.js, isso mudou. Então a expansão para além do navegador, tá? Podendo aí trabalhar em back-end, front-end e afins. Em 2015 foi lançado então o ES6, né? O ECMAScript 2015. Que foi o maior marco de evolução, introduziu as classes, eram functions, promises e outras melhorias modernas no JavaScript e tornou a linguagem mais poderosa e robusta, tá? Se tornou uma linguagem, tá? Não que ela é a linguagem mais poderosa e robusta.
E de 2020 para cá, né, atualidade, JavaScript domina várias áreas, como desenvolvimento web, aplicações móveis, né, com React Native, desktop com Electron, internet das coisas e até inteligência artificial. E frameworks e bibliotecas como React, Angular e Vue tornaram o desenvolvimento ainda mais simples e produtivo. Então, ficou aí grande universo, né, para quem era somente lá em um navegador simples, né? Surgiu aí, foi se criado uma comunidade muito grande, né? Criou-se muitas coisas com o JavaScript e hoje praticamente, eu não vou dizer aí 100% dos sites e aplicações web usam JavaScript, mas eu diria aí que 97 a 98 utilizam, tá? E por que aprender JavaScript é essencial? Primeiro que a linguagem é onipresente, está praticamente em todos os sites e navegadores. Então, se você quer trabalhar com desenvolvimento web, é necessário aprender JavaScript, ok? É versátil, né? Serve para front-end, back-end, mobile, desktop, etc. Então, com uma linguagem apenas você consegue desenvolver várias coisas e várias pontas. Tem uma comunidade vibrante, né? Grande quantidade de recursos, tutoriais, bibliotecas e suporte. E também tem um crescimento grande do mercado, né? Profissionais com conhecimento sólido em JavaScript estão entre os mais requisitados no mercado de tecnologia. Então hoje, por mais que você saiba uma linguagem que não é JavaScript, por exemplo, nem TypeScript, muitas vezes você sabe sobre JavaScript, querendo ou não, o básico pelo menos, né? Então, JavaScript não tem como, é um dos mais utilizados e mais requisitados hoje no mercado de trabalho. E agora, óbvio, a gente vai para a prática, tá? Se você está começando, a gente vai montar um formulário aqui bem simples e eu vou mostrar para vocês um pouquinho de JavaScript, como manipular a DOM, tá bom? Então, eu estou aqui com o meu VS Code aberto, tá? O VS Code é um programa onde a gente escreve os nossos códigos e eu vou simplesmente criar um arquivo aqui chamado index.html, tá? Bem simples. Vou criar uma estrutura HTML, espero que você já saiba um pouquinho do que é o HTML, como é que funciona, as tags, tá? Então eu vou criar aqui um formulário, tá bom? Eu vou criar um form, e aí a gente vai ter dois inputs e um botão aqui bem simples. Então primeiro eu vou começar com o label, onde a gente vai ter o nome, tá? E aí eu vou ter o input, e aí eu vou colocar um placeholder aqui escrito, olha, digite o seu nome, tá bom? Depois a gente vai ter um outro label que a gente vai tentar captar o e-mail. E aí a gente vai ter um outro input com um placeholder, digite o seu e-mail, ok? E por último, nós vamos ter um botão aqui com, pode ser enviar, pode ser salvar, tá? E aí eu tenho uma pequena biblioteca aqui, uma extensão no VS Code que se chama Live Server, tá? A gente clica aqui, ó, e ele inicia pra gente um servidorzinho web, né? Então ele já lê aqui o nosso index.html, tá? Então tá lá o nosso formulário, a gente tem nome, tem e-mail, eu não vou estilizar, não vou trabalhar muito com isso, porque o objetivo aqui só é captar os valores aqui, né, no clique do botão, tá? Olha só, bacana. Então como é que a gente faz para trabalhar com o JavaScript aqui dentro? Olha só que interessante, você não precisa, né, fazer nenhum tipo de instalação, não precisa baixar nada, porque o JavaScript ele já roda aqui no nosso navegador. Então basta você escrever código JavaScript, rodar aqui dentro e aí você consegue executar, não precisa fazer instalação nem nada, tá? Lembrando que a gente vai usar o JavaScript puro, né, o Vanilla, não vamos usar nenhuma biblioteca, nem nada do JavaScript, nenhum pacote Node, tá bom? Bom, olha só, para fazer isso, antes aqui do nosso body, a gente vai escrever, antes não, tá? Depois da nossa tag body aqui, a gente vai escrever a nossa tag chamada script. E aqui dentro a gente pode escrever JavaScript, olha só. Então a gente vai criar uma função, para isso a gente passa o nome function e a gente passa o nome da função que a gente quer. Então eu vou, por exemplo, aqui captar formulário, tá? Um nome aqui só para a gente entender. Lembrando que não pode ter espaço, tá? Você não pode assim escrever captar formulário, tá? E o F eu coloquei aqui maiúsculo para entender, para ficar mais fácil de escrever. E aí para fechar você tem que colocar aqui parênteses e você abre a sua função. E aqui dentro a gente vai escrever o que a gente quer, tá?
Antes disso, a gente vai receber um evento aqui. E por padrão, quando a gente clica nesse botão de enviar, tá? Que ele é um submit, então a gente precisa colocar ele aqui, ó, do tipo submit, tá? Ele vai submeter o formulário. Por padrão, a nossa página vai recarregar. Então a gente vai receber o evento aqui e a gente vai chamar esse evento e vai chamar Prevent Default. Dessa maneira aqui. Isso vai prevenir que o nosso navegador recarregue, ok? Maravilha. Quando a gente chamar essa função, eu quero pegar o valor que foi colocado no input de nome e o valor que foi colocado no input de e-mail. Para isso, a gente precisa passar o ID aqui, né, que é uma identificação. Então aqui eu vou colocar o ID name e aqui tem que ser um ID diferente, né? Então eu vou passar o ID e-mail, beleza? Agora, olha só que legal. A gente vai criar uma variável, né, uma constante, então a gente coloca aqui const. Vamos colocar o nome de input name, que vai ser igual a documento, né, document. Esse document aqui é a famosa DOM. A gente vai manipular o que está na nossa página, né, o que está aqui no nosso body, ok? Então a gente chama o document. Não precisa fazer nada, né, o JavaScript já entende o que é esse document aqui, tá? E aí a gente vai fazer o getElementById, ou seja, nós vamos pegar um elemento com base no ID dele. E qual ID? A gente quer o name. E aí depois a gente pode fazer aqui, ó, input e-mail igual a document.getElementById, né, mesma coisa, só que aqui a gente passa o e-mail. Então primeiro a gente vai pegar o valor do input com ID name e depois a gente vai pegar o valor do input com ID e-mail. Só que a gente quer o valor deles, né? Então a gente coloca aqui, ó, .value, que é realmente o que vai ser digitado, tá? Depois disso a gente pode colocar um console.log aqui, escrito nome, e aí eu vou colocar um valor de input name para ver o que foi capturado, e depois eu vou colocar um outro console.log de e-mail, que vai ser input e-mail. Esse console aqui ele vai dar uma mensagem para a gente ali no terminal, né, do nosso navegador, tá bom? Por último, para isso aqui funcionar, a gente precisa dizer, olha, quando eu clicar no botão de enviar, que é do tipo submit, você não pode esquecer de colocar isso aqui, eu quero fazer algo. Então, o JavaScript ele tem a função onSubmit. Quando eu clicar no botão, ele vai chamar alguma função. Que função? A nossa captar formulário. Eu passo aqui dentro. E aí eu preciso passar desse jeito, porque eu estou chamando uma função, então eu preciso passar esse parâmetro. E lembra que está esperando lá o evento? Então a gente pode simplesmente passar event aqui. Salvei, a minha extensão do VS Code, né, já vai atualizar, mas eu vou fazer aqui um F5 para garantir. Vou clicar com o botão direito, vou aqui em inspecionar e vou vir aqui em console. Tá? Aquele console.log vai aparecer aqui. Então se eu digitar aqui, por exemplo, o meu nome Rafael, o meu e-mail rafael@gmail.com, clicar em enviar, olha lá, ele apareceu o nome Rafael e e-mail rafael@gmail.com. Que bacana, né? Então está capturando. Claro que você não vai capturar os valores e exibir eles aqui, né? Você pode fazer alguma coisa, pode chamar uma API, pode salvar isso aqui no banco de dados, você pode fazer alguma coisa com isso, né? Então vamos imaginar que é um formulário de contato que você tem no teu site, então você pode capturar esses valores, enviar para o teu e-mail falando, olha, alguém entrou em contato, né? Então você pode fazer infinitas coisas. Aqui eu estou mostrando o início, né, o start, se você está começando com o JavaScript, tá bom? Se a gente tirar esse nosso evento aqui, a hora que a gente clicar em enviar, perceba que perdeu os valores que eu digitei e aqui, ó, foi reiniciado, né, a minha página. Então a gente não vai conseguir capturar, tá bom? Por isso que a gente passa esse Prevent Default aqui. Beleza? Então eu espero que você tenha gostado. Se você é iniciante e está aprendendo o mundo da programação, principalmente JavaScript, deixa o teu comentário aqui embaixo sobre quais conteúdos você quer que eu traga. E não esquece, gostou do vídeo? Se inscreve aí, ative o sininho para receber as notificações e deixe seu like que você vai ajudar o canal muito. E manda esse link aqui, esse vídeo, né, para o teu amigo aí, para sua amiga que também está aprendendo programação, beleza? Espero que você tenha gostado, eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, um grande abraço e tchau, tchau!